As formas condicionais são realmente importantes. Observe que um argumento é uma condicional. Se as premissas, então há conclusão. Premissas implicam conclusão. Portanto, é claro, entender a semântica das condicionais é muito importante. Entender como é que é o significado de uma condicional, o que significa dizer que ela é verdadeira ou que ela é falsa, isso é importante. Observe uma condicional que é um argumento. Suponha esse argumento. Se o Rex latir, o Zé acorda. O Rex latiu, logo o Zé acordou. Vamos representar esse argumento nesses termos. E para fazê-lo, vamos representar Rex latir por A, Zé acorda por B. Nessas condições, esse argumento pode ser representado assim. Se A, então B, e A, logo B. Essa representação pode ser escrita assim. Se A, então B, e A. Daí concluímos B. Numa notação lógica, o argumento é representado assim. A implica B, A, e daí concluímos B. Colocamos abaixo do traço. Podemos trocar de lugar A com A implica B e temos a forma final. A e A implica B, então B. Essa forma do argumento é a forma que denominamos de modus ponens. Ela é tão importante que tem até um nominho bem simpático, modus ponens. Esse argumento é um argumento válido. Por quê? De A e de A implica B, deduzimos B. É impossível que ocorra, nesse caso, premissas verdadeiras e conclusão falsa. A questão é a seguinte, que mesmo o argumento sendo válido, pode não ser bom. Quando é que o argumento é bom? Olha, para ele ser bom, precisamos, além de tudo mais, que as premissas sejam verdadeiras e que tais premissas suportem a conclusão. E para saber se isso é o caso, precisamos saber se é realmente verdadeiro que Rex latiu e se é o caso que, se Rex latir, o Zé acorda. Será que isso é realmente verdadeiro? A regra modus ponens ela é realmente bem importante. Na lógica formal, em sistemas de dedução sintática, usamos muito essa regra, a regra modus ponens. Aqui, nós a estamos usando, digamos, de uma maneira mais informal, no contexto da argumentação lógica, para nos auxiliar no entendimento dos argumentos. E o que poderíamos dizer mais sobre a regra modus ponens é que ela pode ser expressa de uma maneira, digamos, de uma forma ligeiramente diferente. E, para entender isso, devemos chamar a atenção para uma propriedade importante, uma propriedade da lógica, que é a propriedade da contraposição. Veja o que é isso, a contraposição. Contraposição. A contrapositiva de se A, então B, é dada por se não B, então não A. Ou seja, a contrapositiva de uma condicional é uma outra condicional. Representando essa condicional nesses termos, A implica B, essa condicional é representada assim, não A implica não B. Isso significa então que a contrapositiva dessa condicional é essa condicional. E, além disso, é importante observar o seguinte: a contrapositiva de uma condicional é verdadeira se somente se a condicional é verdadeira. Em outras palavras, se essa condicional é verdadeira, então essa também é verdadeira. E se essa condicional é verdadeira, essa aqui também é verdadeira. Estamos falando de afirmações equivalentes. Como entender essa equivalência? Olha, suponha essa implicação. Chove implica rua molhada. Se a rua está seca, implica que não está chovendo.
Falamos a mesma coisa. Fogo implica se queimar. Não me queimei. Não houve fogo. Falei a mesma coisa. Então, entender por que tais formas são equivalentes, o ideal é considerar exemplos bem triviais. E aí isso fica mais claro para a gente. Chove implica rua molhada, equivale a dizer que rua seca implica que não está chovendo. Então, sabendo o que é uma contraposição, tendo isso em mente, vamos expressar modus ponens de uma forma ligeiramente diferente. Veja como que isso é feito. Considere esse argumento. Se o Rex latir, o Zé acorda. Zé não acordou, logo o Rex não latiu. E suponha essas representações. Rex latir, representado por A, Zé acorda, representado por B. Nesses termos, esse argumento é representado dessa maneira. A implica B e não B. Zé não acordou. Então tem A implica B e não B. Logo, Rex não latiu, não A. Essa forma é válida. Por quê? Olha, pelo que vimos, A implica B equivale a não B implica A. E aqui temos então não B implica A, não A e não B. Daí deduzimos não A. Temos aqui modus ponens. Por que obtivemos isso? Lembre, A implica B equivale a não B implica não A. Essa é a contraposição dessa condicional. Esse tipo de dedução tem um nome próprio, modus tollens. Ou seja, modus tollens é o modus ponens disfarçado. Modus tollens é um modus ponens, no qual se leva em conta essa equivalência. Para terminar, veja outros exemplos de argumentos que são do tipo, digamos, modus ponens. Apresentamos aqui dois argumentos. Esse primeiro argumento, se o Zé não telefonar, a Maria não vai às compras. A Maria foi às compras. Logo, Zé telefonou. Considerando tais representações, P representa Zé telefona e Q Maria vai às compras, esse argumento pode ser representado assim. Não P implica não Q e Q. Logo, P. Puxa, mas olhando o argumento assim, talvez não fique tão fácil saber se ele é válido. Mas vamos usar a contraposição. Esse argumento equivale a esse. Por quê? Não P implica Q equivale a Q implica P. E temos aqui Q implica P e deduzimos que aqui temos o legítimo modus ponens. Portanto, esse argumento é um modus ponens. O argumento de baixo. Olha, a Maria não vai às compras se o Zé telefonar. Temos aqui a implicação P implica não Q. Observe que a parte daqui é o antecedente. Zé telefona. Por quê? Esse fato ocorre se isso ocorrer. Então, P implica Q representa essa afirmação. Maria foi às compras, logo Zé não telefonou. A representação desse argumento é essa. Usando contraposição, P implica não Q equivale a Q implica não P. Então, esse argumento equivale a esse. Q implica não P, não P. Novamente, outro modus ponens. Então, esse argumento aqui também é um argumento do tipo modus ponens. Vale a pena enfatizar o seguinte. Observe como é importante a representação formal do argumento. Isso nos ajuda a entendê-lo, a analisá-lo. E
Quando obtemos uma representação e nessa representação ali está um modus ponens ou um modus tollens, fica tudo muito mais fácil, porque daí já podemos concluir que o argumento é um argumento válido. Resta então a saber se ele será um bom argumento ou não.